Noite, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo de número 26. Como as famílias morrem. É sobre isso que eu quero estar ministrando ao seu coração aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 26 diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Amém? Quando a gente fala e analisa no campo teológico, na teologia a gente aprende sobre Deus. O que Ele faz, como faz, por que Ele fez. Embora, por mais que o estudemos, a mente humana não comportaria. Não dá para mensurar, nem de perto, a totalidade desse Deus tão grande. Só o Espírito Santo dele em nós pode nos fazer compreender como Deus age. Então eu quero falar nessa noite, não perca o movimento de Deus. Quando Israel sai do Egito, a nuvem parava, o povo parava. A nuvem movia, o povo movia. Se a nuvem movesse o povo não, o povo estaria morto, condenado. Então nós não podemos perder o mover de Deus. Muitas vezes nós estamos procurando fora, movimentos fora, para tentar preencher algumas lacunas, algum vazio dentro, para sermos felizes. Porque as pessoas fazem o que fazem? Na busca de um prazer, na busca de encontrar no que elas estão fazendo algo que de certa forma explique a sua vida, o porquê que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo. O ser humano sempre está em busca da tal felicidade. Quando eu olho para Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3,16, diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se Deus está dentro de mim e se o Espírito dele se move em mim, onde está então o avivamento? Onde está a prosperidade? Onde está a cura? Se Deus está dentro de mim, então onde estão essas coisas? Onde estão onde está essa tal felicidade? Se você sabe, querido, que o Espírito Santo de Deus habita em você, amém ou não? O Espírito Santo de Deus está em você, sim ou não? Se eu sei que Ele está dentro de mim e não fora, por que eu estou buscando por felicidade fora quando Ele está aqui dentro? Se tudo que eu preciso está dentro de mim, então, quando você procura fora, você está procurando no lugar errado. E aí a gente sai pulando de casamento, casamento, relação, relação, e a gente sai pulando de família a família, tentando buscar algo que explique esse mecanismo que está quebrado aqui dentro. Deus se move e nós não nos movemos, então vamos perder o tempo de Deus. O Espírito Santo dentro de mim e de você, então não dá para depender de nada fora, porque tudo que eu preciso Deus já colocou dentro de nós. E quando eu olho para Lucas no capítulo 17, versículo 21,
nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. No reino, nesse reino de Deus, é um reino que não trabalha no singular, é um reino que trabalha no coletivo. O pão perdoa as nossas faltas, as nossas ofensas, as nossas dívidas. Perdoa os nossos. Percebe que não tem a ver com um, tem a ver com um todo? Por isso ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. E as pessoas tentam buscar em coisas algo que só Deus tem o poder de preencher. E a mensagem de Deus sempre vai falar de reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino. É sobre reino que nós vamos estar falando. Então a questão aqui é, quando é coletivo, é pão nosso, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, mas Deus também quer tratar de uma relação de Salmo 23. O Senhor é meu, o meu. Aí agora então eu entro para um outro campo, que é o do senhorio do Senhor do reino. Então eu tenho um Senhor, um Pai, que é nosso, mas eu também tenho um Senhor, que Ele é o meu pastor. Ele trabalha no individual também, para que o individual se manifeste no coletivo. Dentro dessa introdução, se eu for para Juízes 6:12, Deus vai falar, o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão ou homem valente, Gibor. O Senhor é contigo. Agora pergunta para quem está do teu lado, qual foi a resposta de Gideão a essa frase? No versículo 13, Gideão vai responder para Deus assim, ai, Senhor meu, se o Senhor é Deus falou no plural com Gideão ou no singular? No singular. Varão valoroso. E Gideão responde, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Se o Senhor é com a minha família, por que nós estamos passando por essa crise? Se o Senhor está conosco, por que sobrevêm tantos inimigos? Se o Senhor é conosco, por que está tudo dando errado? A primeira coisa que eu quero enfatizar é que Deus sempre vai atrás de pessoas que tenham visão coletiva. Deus nunca vai atrás de pessoas que só pensam no próprio umbigo. Deus sempre procura pessoas que têm visão de reino. Pessoas que se preocupam com pessoas. Gente que se importa com gente. Deus só fala com ele. Varão valoroso. Mas se o Senhor é conosco, agora ele puxa para a nação de Israel. O que Gideão está dizendo nos versículos abaixo é, na entrelinha, eu me recuso a viver menos do que os meus pais viveram no Senhor. O que Gideão está dizendo para mim e para você é, o meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, viveram coisas extraordinárias em Deus. Eu me recuso a viver menos do que eles viveram no Senhor, aquelas experiências passadas de tudo que o Senhor fez, o mar que se abriu, o pão que caiu do céu, eu quero ver isso na minha geração, eu preciso viver isso nos meus dias, eu preciso que essa bênção se manifeste na minha casa e na minha família. Onde estão o Deus de meus pais? Coletivo. Mas nós
tentamos viver uma vida enclausurada. Em Lucas, no capítulo 5, está lá o Pedrão pescando. Tentou a noite inteira, pegou alguma coisa, sim ou não? Mas o barco do Pedro afundou, sim ou não? Eu não pesquei, mas também não afundei. Eu não peguei nada, mas também o cenário também não mudou. Empatou. Eu não consigo, mas está tudo certo. Pelo menos meu barco ainda dá para navegar. Agora Jesus pega Pedro, leva ele para mar alto, manda ele lançar as redes. Agora que a rede está cheia, como é que ficou o barco do Pedro? Ele está quase o quê? Afundando. Enquanto Pedro não pega nada, só Pedro está com problema. Agora Pedro começa a prosperar e o barco dele começa a ir a pique. E no entanto, agora ele tem que erguer os olhos, está lá no texto, e ver que tem outros barcos à sua volta. E que também vão participar da sua colheita. Que vão participar da sua pescaria. Porque a bênção que Deus tem e quer derramar é sobre a família, está no coletivo, não está no individual. Ele abençoa no individual? Sim, mas eu quero te levar a pensar comigo nessa noite. Um Deus que quer abençoar toda a sua casa. O propósito de Deus é encher o teu barco. Não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Você sabe por que Deus quer te abençoar? Porque quando você tem uma vida abençoada, todo mundo que tiver à sua volta vai ser abençoado através de você. Os outros casamentos têm que ser abençoados a partir do seu. Você, o seu casamento tem que começar a ser parâmetro para o casamento de alguém. As pessoas precisam olhar para o seu casamento e dizer, é isso aí que eu quero para a minha vida, é isso aí que eu quero para os meus filhos, é aquilo ali, olha, aquele modelo. É quando a gente ouve alguém dizer, olha, vou fazer bodas de ouro, 50 anos de casado. Igual eu vi uma pessoa dizendo, vou fazer 70 anos de casado. Eu falei, uau, no mundo que a gente está vivendo, isso tem que ir para o Guinness. Satanás, ele quer destruir famílias. O profeta Malaquias declara, Deus dizendo, eu odeio o divórcio, porque ele não é a saída. Ele é a porta dos fundos da vida. E o que nós precisamos começar a entender é que o propósito de Deus é abençoar outros através de mim. Embora mim não faz nada, ok? Mas os irmãos entenderam. O Salmo 1 vai declarar que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta à roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação. Então eu não posso perder a estação, eu tenho que aprender a ler em qual estação está a minha vida. Mas o interessante é que esse homem do Salmo 1, ele não anda no conselho dos... Quando a gente fala de conselho de ímpio, como eu dei aqui um spoiler pela manhã, eu não estou falando do cara que trabalha na mesa do lado da tua, ou da menina que trabalha com você no mesmo escritório, no mesmo ambiente de trabalho, na mesma loja, onde você fala alguma coisa e ela diz algo que vai contra aquilo que você prega, crê, contra a sua fé. Conselho de ímpio, aqui dentro do texto, significa andar nos conceitos e valores do mundo. Quais são os conceitos e valores desse mundo? Em 1 João 2,15 diz, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está. Então ele está falando de um sistema que já foi corrompido pelo pecado. Conselho de ímpios tem a ver com um sistema que de uma certa forma vai nos amalgamando. Nós vamos começando a tomar forma do sistema. Nós vamos começando a dar jeitinho, fazendo remendos, vamos colando daqui, colando de lá. E a apostasia é algo gradativo, ninguém cai, ninguém desvia, ninguém se torna o maior corrupto da história da noite para o dia. Ele acorda, não.
Primeiro eu roubo um clips. Depois eu levo uma caneta, mas aqui tem tanta caneta. Eles nem vai dar falta de uma. Agora eu vou levar um grampeador. Daqui a pouco eu estou levando fax. Daqui a pouco eu estou levando a impressora. Eu só peguei um ovo. Daqui a uns dias eu estou levando a galinha. Daqui a pouco eu estou com um cavalo. Daqui a pouco eu estou com a moto. Daqui a pouco eu estou com um carro. É gradativo. Ninguém acorda dizendo assim, eu vou separar. Eu vou acabar com o meu casamento. Isso aqui não dá para mim. Isso aqui é uma cadeia. Ninguém acorda assim. Às vezes as pessoas olham, mas gente, aquele casal era tão feliz, eles andavam tão juntinho, era tão grudado. Mas eles perderam o movimento de Deus. Eles perderam, eles não souberam ler o tempo, a estação que eles estavam enfrentando naquele momento. E quando assusta, nenhum casamento termina com uma grande briga. O casamento vai terminando com briguinhas. Diga para quem está do seu lado, ninguém tropeça em montanha. São pequenas palavras, são pequenas ações, são pequenos gestos, que vai matando aos poucos. E o diabo é especialista em matar sem tirar a existência. A gente vai morrendo, mas continua trabalhando. A gente vai morrendo, mas continuamos pagando as contas. Estamos morrendo, mas a gente continua fazendo tudo que estamos fazendo. Porém, em tudo que fazemos não existe mais o quê? Amor. Não tem mais amor. É piloto automático. Na criação dos filhos, na relação de marido e mulher, é só um piloto automático. Quem não discerne os tempos está vivendo de forma mecânica. E quem não sabe discernir o tempo em que está vivendo não tem resposta para as suas questões. Se eu não entendo o que está acontecendo, onde está a resposta? E aí a gente começa a procurar fora, nos esquecendo que tudo que nós precisamos, Deus já colocou dentro de mim e de você. O seu Espírito Santo. Na Bíblia, quem souber ler os seus dias, ou quem entendeu os dias que estava vivendo, teve o seu nome associado a tempo. Quem nunca ouviu falar nos dias de Elias? Nos dias do profeta Ezequiel? Nos dias de Daniel? Mas o que eu quero que você aprenda aqui? Como as famílias começam a morrer então, pastor? Depois dessa introdução grandinha que o senhor acabou de dar. Qual é o nome hebraico de Elias e o seu significado? Eliarro. Que significa? Só o Senhor é? Então, quando Elias nasceu, os seus pais colocaram o nome nele de... O menino nasceu e os seus pais colocaram o nome nele de quem? Vamos lá, gente, sem medo, é isso aí mesmo. Mas vamos lá, me ajuda. Elias nasceu, o significado do nome dado aos seus pais é? Só o Senhor é Deus. Só que ele nasce num tempo onde o pai está dizendo, só o Senhor é Deus. Mas o sistema de governo, o que dominava aquele tempo, aquela estação, era o governo de Acabe e o governo de Jezabel. E o nome Jezabel significa, Baal é o Senhor. Baal é Senhor. Mas o menino, qual que é o nome dele? E ele cresceu em toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude, ouvindo do pai e da mãe dele o quê? Quando ele vai para a escola de Acabe, para a escola de Jezabel, e lá na escola do Acabe e de Jezabel, o que ele ouvia naquela escola? Baal é Deus. Mas ele falava, não, só o Senhor é Deus. Porque isso foi imprimido nele em casa. Ele cresceu ouvindo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, quando o sistema escolar tenta imprimir nele que Baal é o Senhor, ele diz, não,
Só o Senhor é Deus. O que você está imprimindo no seu filho? Porque seu filho faz parte de uma família. E o sistema quer matar filhos. E daqui a pouco nós vamos descobrir que o aborto é o nosso menor problema em relação à geração que Satanás quer matar. A gente fica, nossa, é o aborto, é o Satanás, é o anticristo. É claro que é. Mas essa morte aí é ínfima, insignificante das que estão ocorrendo hoje. E nós vamos chegar nela daqui a pouco. O governo de Jezabel é assim. No Novo Testamento, quem tinha o mesmo espírito de João Batista? Herodes, Antipas. E o Herodes pegou a mulher de quem? Do irmão dele. Elias confronta Acabe e Jezabel. E ela diz, eu vou te matar. Pergunta para quem está do seu lado. Jezabel conseguiu matar Elias? Matou ou não matou, irmãos? Não matou. Mas Jezabel lançou uma palavra. Assim como fizeste aos meus profetas, até amanhã, a essa hora, eu também farei com você. Você vai morrer. E Elias, para salvar a sua vida, fugiu. Mas a palavra dita por Jezabel viaja no tempo, mais de 1500 anos, e ela vai encontrar João, o Batista, pregando para Herodes, dizendo, adúltero! Devolva a mulher do teu irmão. A Herodias pediu a cabeça de quem? E Jesus falou que João tinha o mesmo espírito de quem? De Elias. A palavra de Jezabel viaja, porque Jezabel não é uma mulher, é uma estrutura de governo. E ela alcança João, que tem a sua cabeça decapitada. Agora presta atenção. O que a sua família dirá dos seus dias? O que os seus filhos vão falar de você? O que sua geração vai falar de você amanhã? Quem foi você no café da manhã? Quem foi você na hora do almoço? Quem foi você no café da tarde? No jantar? Ao deitar? Ao levantar? Ao ir para o culto? Quem foi você? O que os seus filhos contarão a seu respeito? Você irá ouvir a frase, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, quando a gente consegue imprimir dentro do coração dos nossos filhos Deus, a história, a árvore genealógica deles muda. Lembra quando Abraão deu uma oferta para Melquisedeque? Quem lembra, amém? Então eu vou ganhar tempo. Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque, o rei de Salém, ao príncipe da paz. Não tem antes nem depois, ele tipifica Cristo ali. Agora, olha o que é Deus. Toda oferta que você planta, tudo aquilo de bom que você faz dentro da sua estrutura de família, um dia, Deus olha para Levi. Quem é Levi? Levi é filho de quem, igreja? EBD agora? De Jacó. Agora presta atenção. Por que Deus olhou para Levi? Porque Deus, quando Abraão fez a oferta, Deus olha para dentro de Abraão. E ele vê dentro de Abraão quem? Isaque. Deus olha para dentro de Isaque e vê quem? Jacó. Deus olha para dentro de Jacó e vê quem? Levi. E aí, o que Abraão deu para Melquisedeque? O que Abraão deu para Melquisedeque, gente? Falei agora. O dízimo de tudo. Quando Deus olhou e foi enxergando as gerações, Abraão, Isaque, Jacó, Levi. Todas as ofertas, tudo vai ser para sempre dado a quem? A Levi, a tribo de Levi. Porque o
tataravô plantou. Você entende que a minha geração lá na frente vai usufruir do que eu estou plantando hoje? A pergunta é, o que você está plantando no coração do seu filho? Porque Deus vai olhar para você e Ele vai enxergar as suas gerações. Às vezes nós não entendemos Êxodo 20, versículos 5 e 6. Eu sou um Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e daqueles que me aborrecem. Mas olha como são as misericórdias do Senhor. Mas eu sou um Deus misericordioso, que faço de misericórdia até 1000 gerações. Você pensa o que é 1000 gerações a partir de você aqui agora? Você entende que Deus está olhando para você aqui hoje e está olhando para toda a sua geração que virá? Querido, quando Caim assassina o seu irmão, no português aqui na nossa Bíblia, está escrito, Caim matou, para Deus não foi assim. Não foi assim que Deus viu. Na língua hebraica a palavra dan, sangue, está no plural. Só lá no hebraico está no plural. Aí alguém fala, mas pastor, sim, por que então não está aqui no português? Ai, meu irmão, me ajuda aí, né? Se tiver alguém aqui que chama Xavier, e não é lá do X-Men, e for para Israel, no hebraico não existe a letra X. Como é que eles vão escrever seu nome lá? Eles vão arrumar uma letra correspondente na questão do som. É assim que se faz. É desse jeito que faz. Só que como Deus encarou o assassinato, a Bíblia diz que, quando Deus fala para Caim, diz assim, vou falar portuguesado para você entender, os sangues do teu irmão clamam desde a terra até mim. Você sabe como Deus encara um assassinato? Deus não vê apenas aquela vida que foi ceifada, mas toda a geração que viria a partir dele. Quando um garoto, uma garota, de 10, 12, 16, 17 anos, é morta, não foi só ela que morreu. Morreram toda a sua árvore genealógica a partir da frente, dali para frente. Morreram os filhos dela, os netos dela, os bisnetos dela, os tataranetos dela, e aí vai. Mas a semente de vida, ela vai até 1000 gerações. Satanás está tentando matar os nossos filhos. Mas nós não vamos permitir. E aqui nós vemos no texto de Lucas, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, como foram os dias de Noé, como foram os dias de Ló, quais têm sido os nossos dias. Nos nossos dias nós temos a cultura do consumismo extravagante. A gente compra o que não pode para mostrar para quem não gosta da gente alguma coisa. Hoje é consumismo puro o tempo todo. O tempo todo, se você está em casa, você consulta uma sandalinha, acabou. O resto do ano vai aparecer propagandas de sandália no seu telefone. Hoje, até se você fala, quando você vai abrir o seu celular, o que você estava falando já aparece lá. Cultura do consumismo. O conceito de casamento virou a mesma coisa. Se troca de relação como se troca de roupa, de sapato, de carro, de relógio. É assim. Como Sodoma foi destruído? Com fogo e enxofre. Jesus, quando falou de fogo e enxofre, fez uma associação com o quê? Inferno. E o Noé? Qual a diferença? Mas vamos entender mais um pouco. Cuidado. Você pode até sair do Egito. Quantas pessoas saíram do Egito? Quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Você pode sair do Egito com a mentalidade de escravo, mas você só entra em Canaã se você tiver mentalidade de governo. Você pode até sair. Quantas pessoas saíram com mentalidade de escravo, mas nunca conseguiram entrar em Canaã? Por quê? Porque tinha mentalidade de escravo, não tinha mentalidade de governo.
E às vezes a gente não entende, a gente não consegue ler isso. A sua casa está sendo, você está sendo visitado por anjos. Porque o Ló, vivendo dentro de Sodoma, quem foi visitar ele? 2 anjos. Os anjos visitam a sua casa? A Bíblia diz que pessoas receberam anjos sem saber que estava recebendo. A sua casa é visitada por Deus. Por que Noé deu continuidade e Ló não deu? Não teve. Noé pega a sua família e consegue colocá-la toda dentro da arca. A geração, aquele povo do lado de fora morreu tudo. Mas Noé conseguiu salvar a geração dele, a família dele. Porque Noé era um homem geracional. O Ló não conseguiu salvar nem a cidade, porque ele não conseguiu salvar nem a sua própria família. Porque Ló não consegue colocar a visão dentro da família dele, ele perde a família e a cidade. Noé perdeu tudo que estava à sua volta. Ele preservou a sua vida e nós só estamos vivos aqui hoje por causa disso. Ele é o homem que dá continuidade. Nós não podemos ser pessoas de inícios inacabados. Noé preservou a sua família. Deus salvou o mundo. Ló não consegue preservar a sua família e, consequentemente, não conseguiu salvar nem a sua cidade. Qual é a diferença entre um e o outro? O que foi plantado no coração da família. Irmão, é muito fácil eu subir aqui nesse púlpito e falar de família colorida. E falar da minha família é uma bênção. E ficar aqui com um discurso bacana. Mas tendo a minha esposa, a minha filha, meu genro sentado no primeiro banco, eles sabem quem eu sou de verdade. Eles sabem se o meu discurso aqui do púlpito está alinhado com aquilo que eu estou vivendo lá dentro de casa. Porque se eu não convenço lá em casa, você acha que eu vou convencer do púlpito? Então, quando você vem aqui, pega o microfone e começa a fazer um discurso lindo sobre família, lembre-se, o seu primeiro público está te assistindo. É quando você está junto com a sua esposa e você fala alguma coisa, que a sua mulher olha para você e fala, ué, esse aqui é meu marido mesmo? Deixa eu ver se ele é aqui, porque ele está falando uns negócios aqui que é incompatível com o que é a realidade. Irmãos, nós temos que amar os nossos filhos, porque os nossos meninos, olha, são heranças do Senhor. Aí o filho está lá olhando, essa mulher é ninja lá em casa, pastor. É taekwondo puro. O meu primeiro ministério é a minha família, o seu primeiro ministério é a sua casa. Como é que você está cuidando da sua casa? Satanás quer matar a sua família. Ele quer destruir a sua família. Ele está conseguindo. Moisés e Josué, qual era a diferença? Um servia para tirar o povo do Egito, mas não dava para levar o povo até Canaã. Moisés não dava. Moisés era manso, mas Moisés não tinha senso de paternidade. Pergunta por que Moisés não tinha senso de paternidade, aí para quem está do seu lado. Quem criou Moisés? Joquebede. Quem era Joquebede? Quem ajudou Joquebede a cuidar do Moisés? A irmã dele. Como é que era o nome da irmã dele? Depois ele vai lá para o palácio. Quem vai cuidar dele lá no palácio? A filha de Faraó. Quando ele casa, ele não circuncida os filhos. Quando Jetro, o sogro dele, vai levar a mulher e os meninos para ele fica perdido, porque ele não tem esse senso de paternidade. Agora, quando Josué vai conquistar Jericó, e ele está lá, o que ele fala para todo mundo? Olha, tem um monte de coisa estranha acontecendo aí fora, tem coisas que o nosso Deus não aprova, mas eu
e a minha serviremos ao... Josué sabia o que era a paternidade. Ele falou, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa é a diferença do Moisés e do Josué. Eu não estou falando que Moisés é ruim por isso. Pelo contrário. Ele é um grande libertador. Porque só quem tem a mente livre consegue ser libertador. Quem tem mentalidade de escravo nunca será levantado para ser libertador de nada. A questão de Deus é com a família. A primeira conquista do povo de Israel, se você perguntar para qualquer teólogo, sabe o que eles vão falar? O que Israel conquistou primeiro? Eles vão falar para você, Jericó. Quando chegou lá em Canaã, a primeira conquista do povo de Israel foi Jericó. Se você fizesse a pergunta para Deus, o que Deus responderia? O povo ficou feliz porque conquistou Jericó, sim ou não? Só que o que Deus fez com Jericó? Destruiu. O povo ficou feliz porque conquistou. Você sabe onde é que estava a felicidade de Deus? Não foi quando ele derrubou Jericó, foi quando ele salvou a família de uma prostituta chamada Raabe, que também está na genealogia de Jesus. Enquanto eles estavam preocupados em conquistar cidades, o único foco de Jesus, de Deus em Jericó, era a família daquela mulher. Enquanto tem muita gente preocupada com prédio, preocupada com um monte de coisa, a única coisa que Deus se preocupa é com gente, com pessoas. Ele está preocupado com muro, ele está preocupado com prédio, Deus está preocupado com carro, com cobertura, com salário. O negócio de Deus é gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Diga comigo, o negócio de Deus é gente. Deus se preocupa com a família. O povo está feliz porque conquistou Jericó, Deus está muito feliz porque Ele salvou uma família lá dentro. Deus quer salvar a sua família aqui nessa noite. Deus quer restaurar a sua casa. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Que paradoxo! Porque em Gênesis ele é chamado de quê? A serpente, Nahash. Agora em Apocalipse ele é chamado de quê? De o grande, porque ele se tornou o que agora? Grande. Agora o que eu quero que você entenda? Em Gênesis, ele conseguiu mudar a mentalidade de uma pessoa, a saber, uma mulher. E quando ele mudou a mentalidade de uma mulher, acabou o paraíso para os dois e para nós aqui tudo também. Sim ou não? Agora, qual é a diferença? De uma serpente para um grande dragão. E agora eu entro no aborto. Você acha que a questão pior, principal, é o aborto? Não é não. E agora aguenta essa, meu irmão. No Éden, vem cá, deixa eu te dar uma ideia. Foi assim que Deus falou. Deixa eu te explicar, Eva. E ele muda a mentalidade dela. Agora, aqui, ele se tornou o grande dragão, sedutor. Seduzir é atrair com habilidade e enganar. Uma mulher que quer seduzir um homem, não vem com um baby doll cheio de bolinha parecendo Bozo. Vai colocar um negócio legal. Não é assim? A sedução tem a ver com isso. Ela sabe o que ela vai pôr, ela sabe como vai pôr, e ela sabe o efeito visual que ela quer provocar. Se lá, num bate-papo, num diálogo, ela mudou a mentalidade, agora o grande dragão, ele está implantando ideologias. Porque Satanás entende que se ele conseguir mudar a mentalidade dos homens, matar a família vai ser fácil.
Porque o grande problema das famílias de hoje é porque os homens estão se omitindo do seu papel de homem. São meninos grandes brincando de casinha. Imaginem pastores indo para gabinetes pastorais, porque o casamento está em crise, porque o marido está brigando com um filho de 10 por causa do controle do PlayStation. Aí a mulher fica lá, não sabe quem é mais infantil. O menino sai gritando e chorando: mãe, o pai não quer deixar eu jogar. Calma que agora é o papai. Menino grande. Satanás está roubando a masculinidade dos homens. Os homens estão se tornando frouxos. E quando eu falo que o homem está se tornando frouxo, não é porque você tem que ser um burro ignorante. Longe disso. Você tem que ser um lorde. Você tem que abrir a porta do carro. Eu tentei fazer isso, gente, eu não consegui. Eu falei, até a partir de hoje, quem abre a porta desse carro central agora é só eu. Eu consegui fazer isso 3 dias. Depois eu entrava dentro do carro, botava a chave, olhava para o lado, cadê até? Ela estava lá do lado de fora, assim. Aí eu falei, opa, deixa eu levar. Ô filha, vamos desfazer esse trato. Porque é muito fácil fazer promessas nas quais não vamos cumprir. Se a mudança não for aqui, essa aqui, a gente não sustenta muito tempo. Mas nós precisamos entender que tem uma guerra. E se você que é o pai não entender essa guerra, se ele destruir você, pai, com ideologias, seus filhos já eram. Então, no Egito, Faraó falou, esse povo está crescendo, vou matar esses homens. Matou alguma menina lá? Matou menina lá no Egito? Mandou matar o quê? Todos os meninos. Agora vamos para o Novo Testamento. Os magos vieram do Oriente falando assim, nós viemos aqui para adorar o rei. Rei? Que rei? Não, porque a estrela, não sei o quê, nós estamos vendo, o rei nasceu. Vai lá, acha ele. Depois vocês me mandam a localização aqui para o meu WhatsApp, que eu vou lá adorar ele também. Os magos, entendendo a intenção, visitou e foram embora por outro caminho. E avisaram o José e a Maria, ó, pode ir embora, porque o negócio aqui vai apertar. E ele mandou fazer o quê? Matar todas as meninas, não foi? Matou quem? Porque matou, o homem é o quê? A Bíblia fala que o homem é o quê? Se Satanás conseguir matar os homens, afrouxando eles, seus filhos são presas fáceis. Então ele não precisa mais pegar faca e sair matando. Eu estou falando que aborto está certo? Jamais. É um assassinato de pessoas que não têm como se defender. É um ato de extrema covardia. Mas eu estou te dizendo que se o diabo conseguir, meu irmão, te afrouxar, levar seus filhos vai ser fácil. É por isso que agora ele é a grande serpente. Porque agora ele não precisa só trocar uma ideia com uma pessoa. Ele lançou milhares de ideologias e eu não preciso falar aqui sobre isso. Inclusive, um cara completamente perverso disse que morreu procurando uma para viver. Eu acho que ele não deve ter encontrado. Em Gênesis, essa serpente está lá. E ela está me sinalizando que em Apocalipse ele vai ser muito maior agora no final do que foi no início. Ou seja, se no início ele mudou o pensamento de uma mulher, agora ele tem várias ideologias para mudar o pensamento dos homens. Hoje não dá mais para pegar a faca e sair matando, igual o Faraó fez. Mas dá para matar toda uma geração, mudando a mentalidade dos homens.
Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor mandou, o teu Deus, te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olha aí, tu, teu filho e o filho do teu. Como que se faz isso? Deus é geracional. Deus trata com gente. O nosso Deus, o reino de Deus é o Pai trabalhando junto com o Filho. Como o sistema está castrando os homens hoje? Antigamente, não tinha essa palhaçada. Nossa, trabalho infantil, crime, misericórdia. Eu não estou falando de exploração infantil. Mas antigamente, eu me lembro, o meu avô, ele ia fazer algum serviço, ele me chamava, vem, segura o martelo, pega a chave de fenda, pega o alicate, e eu lá junto com ele, me achando o construtor. Meu avô arrumando a cerca, e eu lá junto. O pai está lá lavando o carro, e o filho dele está lá com ele. Mas hoje não pode. Vamos chamar o conselho tutelar. Você lembra da época que os meninos vendiam picolé na rua? Vendia para pôr comida em casa? Vendia para comprar uma roupa, um sapato? Hoje não pode. Mas roubar pode, e não ser criminalizado após os 18 pode. Não, porque ele não tem essa noção. Está com 17 o cavalo. Ele não sabe o que é matar, não pode imputar a ele esse crime. Ele sai maior idade com ficha limpa. Ele não pode ser criminalizado, mas matar... Você acha que um rapaz de 12 anos não sabe o que é matar, não? Você acha que um rapazinho de 12, uma menina de 12 não sabe o que é roubar? Não sabe o que é infringir a lei? Satanás não é burro. E os homens estão fazendo o que com esses meninos? Cadê as mães de antigamente que dava panelinha para as criancinhas, para as meninas? Toma aqui um fogãozinho, geladeirinha, panelinha. A menininha para o casamento sabendo cozinhar tudo já, de tanto matar as bonecas de comer barro. As meninas vão para o casamento e matam o cara de pressão alta. Graças a Deus eu não morri. Eu lembro quando eu casei com a Té. Vamos almoçar. O bife estava com uma cor meio diferente, meio branquinho assim. Aí eu fiquei assim, peguei o garfinho. Quando eu joguei assim na boca, a língua fez assim. Tá bom, amor? Eu falei, uma delícia. Minha pressão deve ter ido a 18, só que essa pequena quantidade de sal. Irmão, mas hoje ela cozinha bem. Ela melhorou. Tanto que eu estou tendo que ir, segura. Mas eu lembro que a minha esposa uma vez falou assim, dá para você passar lá no açougue? Eu falei, perfeitamente, o que a senhora está precisando? Compre um tocinho de boi para a gente fazer. Eu falei, tocinho de boi? Eu falei, a minha sogra não deu panelinha para minha mulher, nem geladeirinha e nem nada disso. Pastor, o Espírito Santo, ele não tem problema com humor. O Espírito Santo não tem problema com humor. O problema do Espírito Santo é quando o humor é malicioso. Mas eu estou te dando, fazendo você rir, sem entender a lição que eu estou tentando incutir. A educação pelo exemplo. Bota um banquinho do lado, vem cá, filha, a mamãe vai te ensinar. Mamãe vai te ensinar, olha, é assim. E ela vai fazer muito avacalhado, mas ela está ali. E para ela, nossa, eu estou ajudando minha mãe. Pai, hoje nós é que fizemos o almoço.
Eu lembro que meu pai mandou um galo lá para casa para fazer o tal do galopé. Aí até achou aquilo tão lindo que assou. E convidou os irmãos dela para ir comer lá em casa. Parecia um frango cenográfico. O garfo não entrava, a faca não entrava. Eu lembro do sobrinho dela, o Johnny, pegando... Como é que você assa um galo? O problema não é assar, né, gente? É comer o bendito. Você lembra da coxinha? A gente pegava para matar passarinho. Virou um negócio assim, a massa, não dava para morder. Mas ela foi aprendendo. E hoje, eu tenho que segurar. Já consegui perder quase 7 quilos. Eliminar, porque se a gente perder, a gente acha. Eu quero dizer para você que ninguém nasce pronto. Tudo se constrói. Mas para que se construa, precisa ter uma base. Qual é a base que você está preparando para a edificação dos seus filhos e da sua casa? No início eu amava a comida da minha mãe. Quando ela falava, vem um saque domingo. Eu, nossa, é mamãe, até mamãe quer, vamos almoçar na mamãe, filha, vamos. Mas hoje ela cozinha melhor que a minha mãe. Também já tem 24 anos, né? Vai fazer 25 daqui uns dias agora, esse mês agora de outubro. Qual é a base que você está construindo para os seus filhos e edificando em cima? Cada um edifica, mas veja como edifica, disse Paulo aos Coríntios. Porque a base que eu estou preparando é a base que a Camila vai construir junto com o Mateus em cima. Os valores e tudo que vem junto. Se o alvo do pai é o filho, o alvo do pai é o filho, sim ou não? Quem que você acha que é o alvo do diabo? Se o alvo do pai é o filho, quem é o alvo do diabo? Vamos lá, gente, quem é o alvo do diabo? O pai. Porque se ele conseguir desestabilizar, desconstruir o pai, o filho é fácil. O filho, é presa fácil. Você está entendendo isso aqui? Por que você, homem, nessa noite, você vai ter que tomar uma posição de alfa aí nessa casa? Você vai ter que chegar em casa hoje assim. Vem, minha jaguatirica. Seu leão chegou. Porque os homens hoje estão meio esquisitos. Quando o diabo tenta destruir um casamento, não é apenas o casamento que ele quer. Quando um ladrão arromba um cadeado, o objeto direto do ladrão não é o cadeado, é o que está lá dentro. Quando Satanás tenta destruir uma família, o que ele quer destruir é apenas o cabeça, porque o resto vai como uma presa fácil. Em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se ele me libertou do império das trevas, o que ele quer que façamos com os nossos filhos? Se o meu Pai que está no céu me libertou do império das trevas, o que Deus quer dos pais aqui nessa noite? Que você também liberte seus filhos. Que você passe a ser uma referência para os seus filhos. Que você passe segurança para sua esposa. Segurança para os seus filhos. Para quando eles olhar, meu Deus, e agora? Está tudo um caos. Papai chegou. Ai, graças a Deus, então agora está tudo em paz. Porque ele resolve. O papai resolve. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite, amém? Em Deuteronômio 6,6 diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O teu filho sabe se esta palavra está no teu coração ou se é apenas um discurso demagógico da sua parte. Porque o seu filho presta mais atenção no que você faz do que no que você está fazendo. Como é que é isso? Falando, aliás. Refaço a frase. O seu filho vai prestar mais atenção na sua ação do que na sua fala.
O seu filho está prestando atenção no que você está fazendo e não no que você está falando. Porque o discurso pode estar totalmente desalinhado com a ação. O discurso é lindo. E para esses pais que têm discurso lindo, falo agora aos filhos. Mateus 23, versículo 3 e 4. Projete, por favor. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23, versículo 3 e 4. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem não, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros homens, entretanto eles mesmos, nem com um dedo quer mover. Você bota tanta carga em cima da sua mulher, você bota tanta carga em cima dos seus filhos, mas você mesmo não faz nada. Você não vive, você parasita entre os cômodos da casa. Filhos, façam tudo o que o papai mandar. Agora, não imita seu pai nas obras que eles estão fazendo. Porque eles falam, mas não fazem. Não é tanto o que eu falo, mas o quanto eu vivo. Uma criança, quando morre, você acha que ela está salva? Sim ou não? Uma criança, 5 aninhos, morreu. Está salva? Sim ou não? Então, querido, o que você tem que entender? Quando Deus te deu um filho, Ele te deu um filho o quê? Se esse menino se perder, a culpa é sua. Se essa menina se perder, a culpa é tua. Porque Deus não te entregou nada avacalhado. Deus te entregou um filho salvo. E filho não é teu, é herança do... Ele vai te pedir conta um dia. Então Deus não deu porcaria para ninguém. Ele te deu um filho salvo. E a sua responsabilidade é manter esse garoto, essa garota o quê? Salvo, com unhas e dentes. Vamos lá. Jesus, aguenta aí, meu pai, esse relógio, que já estou quase falando a frase. Precisamos aprender a interpretar os nossos dias. Irmão, presta atenção. Quantas casas que nós temos aqui, que lá na sua casa, em algum lugar, tem uma Bíblia aberta? Você nem lê, mas ela está lá aberta. Quantos? Nossa, só uma pessoa, meu Deus. Ai, 2. 3. O que eu quero que você entenda? A minha geração cresceu com a Bíblia, papel, lá em casa. E meu irmão, eu me lembro, meu avô me contando histórias da Bíblia. E o nome do livro era exatamente esse, Histórias da Bíblia. Eu lembro da cor da capa, da contracapa, da figura que tinha na capa, até o cheiro do papel. O meu avô sentava comigo e ele começava a ler as histórias da Bíblia para mim. E aquelas imagens iam vindo na minha cabeça, eu ia viajando na história que ele ia contando e eu ia criando imagens na minha mente. Aí eu me lembro que um dia eu fui pegar a Bíblia da minha mãe e ela escorregou, eu fui pegar a página da Bíblia, rasgou. E o meu avô tinha lido dentro de uma história, das histórias da Bíblia, que quem tirar uma da palavra, Deus vai tirar dele o nome dele do livro da vida. Aí eu falei, Deus, tira meu nome do livro da vida, não, Senhor, eu vou colar. Porque aquilo para mim, naquele momento, foi literal. O meu entendimento de 5, 6, 7 anos era literalidade. Eu falei, acabei de arrancar meu nome do livro da vida, arranquei a Bíblia. E até meu pai me explicar com meu avô que não tirou, não, meu filho, isso aqui é diferente, esse ensinamento aí. E aí, a minha geração não tem problema de ter a Bíblia no celular. Porque a gente sabe, até quando você está lendo a Bíblia pelo celular, você sabe que ela é a palavra de Deus. Você está lendo pelo tablet, você sabe que ela é a palavra de Deus, porque você cresceu com ela em casa. Você via ela ali, você sabia, aquilo ali é sagrado. Aquilo ali é a palavra de Deus. Agora, o seu filho, dessa geração, está crescendo e lendo a Bíblia aonde? Aonde que ele está lendo? E no mesmo celular que o seu filho lê a Bíblia,
ele aciona o TikTok, vídeos do YouTube. Ele não vai saber separar o santo do profano, porque a Bíblia para ele é só mais um aplicativo, mais nada além disso. E ele não precisa, e aqui tem psicólogo, sabe o que eu estou falando, ele não precisa usar a imaginação para criar, já está tudo pronto na tela. Nós estamos emburrecendo esses meninos, eles não têm criatividade para nada, porque a imagem já está pronta, está tudo colorido, já está tudo pronto, já está tudo feito. Agora ele é o grande dragão, agora ele está mudando formas de pensamento coletivo. Ele está matando as famílias sem elas sentirem que estão sendo mortas. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite, sim ou não? Agora preste atenção. Quem alimenta você? Quem te dá de comer? Quem está te alimentando? Você está comendo da mão de quem? Apocalipse 14, 9. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e na sua mão. Eu vou parar aqui. Aqueles que vão adorar a besta vão receber uma imagem, uma marca na testa e na mão. O interessante é que se eu for lá para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, 8, também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. Percebeu a semelhança? Um foi Deus e o outro foi quem aqui? O diabo. E os dois usaram a mesma, só que diga assim comigo: quem sai na frente, governa. Se você colocar na mão do teu filho e na cabeça dele a mensagem certa, quando Satanás tentar colocar na mão dele e na mente dele a mensagem errada, sabe o que seu filho vai dizer? Chegou tarde, porque a mensagem certa já está na minha mão e a mensagem correta já foi incutida na minha cabeça. Quem alimenta a sua casa? É a Netflix? É o TikTok? Quem alimenta você? Por que Moisés conseguiu não se perder no Egito? Porque quem alimentou ele foi a mãe dele. Se você alimentar seu filho, o Egito não vai levar ele não. Jesus cura, liberta, transforma, mas quem alimenta a sua casa é você. A filha de Jairo, Talita, quando Jesus ressuscitou a menina, Jesus virou para os pais e disse: dê a ela de... Não foi Jesus que deu. Ele falou para os pais dela: alimentem ela. Quem alimenta a tua casa é você, meu irmão. Mas quem está alimentando seu filho? Porque se eu ponho a Bíblia como frontal, diante dos olhos dos meus filhos e na mão dele, caminhando para o final, se eu faço isso direito, eles não vão se perder. Não vão. Porque eu estou dando o alimento certo. Mas se eu não alimentar, pessoas com fome são carentes. E quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. Ah, eu não gosto de comer chuchu. Eu não gosto de jiló. Ah, eu não gosto de quiabo. Não, vou deixar você 4 dias confinado sem comer. Você vai comer e lamber o prato. Porque o padrão vai embora. Quem alimenta a sua casa? Quem está alimentando seus filhos? Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Você precisa alimentar a sua casa. Você precisa alimentar seus filhos. Porque o diabo quer matar a sua família. E a forma que ele está usando para fazer isso é mudando a mentalidade dos pais. E aí, como não é a Bíblia que está diante da sua visão ali, tal, o que você usa para acalmar o coração do seu filho? Ai, filho, vai, toma aqui para a mamãe fazer almoço. Toma.
Aí o seu filho, quem alimenta seu filho é você ou o celular? Nossa, esse menino está quieto. Não, que eu quero. Toma aqui, filho. Toma aqui, filho. Procure um médico e pergunte para ele o que uma tela fora do tempo pode fazer com a cabeça do seu filho. Tem criança acessando pornografia com o pai e a mãe em casa. A mãe cozinhando e o garotão de 7, 12 anos lá na sala vendo pornografia. Quem está alimentando a sua casa? Deuteronômio 6,8 diz: você vai colocar isso diante do seu filho. Você vai inculcar ele. Quando você levantar, no café da manhã, no almoço, café da tarde, na janta, na hora de dormir. Esta palavra será por frontal diante dos teus olhos. Até para você dar papinha para o seu filho, você tem que botar um celular na mão dele, senão o menino come. Aí você dá o celular e aí ele vai comer a papinha. Quem está dando a papinha para ele é o celular, não é você. Quem está alimentando a sua casa? O diabo entendeu como que ele mata, sem tirar a existência. Vocês entenderam essa palavra? Homens, está na hora de vocês assumirem a paternidade, o governo da casa. Chegou a hora. Amém? Vamos adorar o Senhor?